fazer uma oração, vamos fazer um clamor aqui de guerra espiritual mesmo, gente. Aquele clamor gostoso de antigamente mesmo, do fogo da presença de Deus. Aquele clamor que rompe os céus, que faz você viver milagres. É interessante que e nós vamos orar pelos dízimos e ofertas também. A gente tem uma tendência mental a acreditar muito mais no poder do mal do que no poder do bem, né? Assim, Tiago estava num lugar ali que o rapaz fica carregado só de estar naquele lugar. Isso é verdade, tem lugar que você vai que você fica realmente pesado, travado, só de estar naquele lugar. Mas às vezes a gente não percebe que há também uma graça, um céu aberto especial quando o povo de Deus se reúne para orar, para cantar, para ouvir a palavra de Deus. E o mais interessado em fazer essa verdade morrer no seu coração é Satanás, entende? Aí você muitas vezes desperdiça isso, despreza isso, acha que isso é só força de expressão, que isso é só uma cultura gospel. Irmão, esquece cultura gospel. Jesus está presente aqui nesse lugar. E eu creio que a nossa oração, o nosso clamor, ele move céus, ele rompe barreiras. Se você for perceber em vários milagres da Bíblia, Jesus fala assim, ó: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Tiago, não foi o poder de Deus? Não foi o poder de Deus. O poder de Deus sempre esteve ali. A fé é a sua parte. O poder de Deus está aqui nessa noite. Vamos exercer fé nesse lugar? Fecha seus olhos. E ao invés de você dar a mão a alguém, levanta as suas mãos para o céu. Isso é profético, e aí você vai clamar comigo, amém? Quem sabe você tem uma causa especial, ora, começa a apresentar diante de Deus agora, abre a tua boca, começa a clamar ao Senhor. Quem sabe você está enfermo, tem um parente que está enfermo, uma pessoa que está no estado terminal. Nós estamos clamando agora aqui no ambiente de fé. Às vezes você precisa de um livramento, um milagre, uma provisão, um favor de Deus específico na sua vida. Coloca diante de Deus agora, em nome de Jesus. Pai, o seu povo se reúne nessa noite para te adorar. O seu povo se reúne nessa noite para te exaltar, para te engrandecer, para te glorificar. Nós declaramos que Tu és o Deus dos deuses, Tu és o Rei dos reis, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Santo de Israel, Tu és o remédio para todas as doenças, Tu és a saída para todo o beco sem saída, Tu és a solução para todas as causas impossíveis. Tu tem poder para remover todo nó que o homem chama de nó cego, aquilo que o homem chama de nó cego, que não tem como resolver, que não tem como desatar, que não tem como resolver mais. O Senhor pode fazer algo novo. Nós cremos nisso, Pai, e não depositamos nesse momento a nossa esperança, não nas mãos de um político, não, nas mãos de um médico humano, não, nas mãos de uma pessoa poderosa nessa terra, não. Nós depositamos aos pés do Salvador, nós depositamos na cruz do Calvário e declaramos o Teu sangue sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Declaramos o Teu sangue sobre as nossas famílias em nome de Jesus. Declaramos o Teu sangue sobre o hospital onde um parente nosso está nesse momento, talvez desenganado pelos médicos ou passando por uma situação muito complicada. Que a Tua soberana mão de cura, o Jeová Rafá, possa estar tocando essa vida milagrosamente nessa noite em nome de Jesus. Meu Deus, reaviva cada coração que está morto espiritualmente nessa noite. Cada pessoa que se porventura entrou aqui desanimada, entrou aqui frustrada, ou está assistindo no online, meio que dando uma última chance para Deus, nós te clamamos agora, para que o Teu Santo Espírito visite esse coração, entre nesse coração, inunde esse coração com fogo na Tua presença, Deus. Se estamos vivendo hoje a estação do inverno aqui nessa terra, nós cremos que ainda assim no inverno nós podemos ser incendiados pela Sua glória. Assim como o Teu fogo desceu do céu e consumiu a água que estava no altar feito por Elias, nós te pedimos para que a Sua glória entre em nossos corações e consuma todo o sentimento que está distorcido, e consuma toda emoção que está desajustada, e consuma todo o pensamento que precisa ser transformado
pecado. Eu te peço, ó Deus, se alguém aqui agora está no mau caminho, se alguém aqui agora está num caminho de morte, que o Senhor coloque a sua mão consertando a estrada dessa pessoa, consertando a direção dela. Nós não estamos aqui falando uma palavra de coach, nós não estamos falando uma palavra motivacional, nós cremos no que está escrito, nós cremos no que saiu da boca de Jesus de Nazaré, quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós estamos agora indo em direção a Ti, Senhor. Queremos um encontro com o Pai, queremos ser tocados pelo Pai, queremos ser transformados pelo Pai. Faz de nós homens e mulheres de Deus em Suas mãos, aonde estivermos, em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade, em nossa rua, em nosso GC, em nossa igreja, em qualquer lugar, ó Deus, que a nossa vida seja um testemunho vivo da Sua glória. Coloca a palavra certa na nossa boca no momento certo, coloca a coragem, a dose de coragem necessária em nossos corações, coloca uma nova mentalidade em nossas mentes, coloca, Deus, a Tua direção certeira para nós, para a gente saber o que fazer, quando fazer, como fazer, e nos ajuda a nós sermos guiados por fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que não se vê. Nós declaramos agora para toda mente incrédula: eu não preciso ver para crer, porque eu caminho pela fé do Salvador, e mesmo que eu não veja, existe uma palavra, e eu vou me guiar pela palavra. Assim como o salmista Davi certa vez orou, nós oramos também nessa noite, Pai, porque estás abatida, ó minha alma, porque estás conflituosa dentro de mim. Confia em Deus, espera nele, por sua salvação ainda o louvarei, em nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos e abençoamos cada dízimo, oferta lançado no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Abre sua Bíblia comigo em João capítulo 11. Nós vamos ler 2 versículos. O primeiro deles é o versículo 25. E depois nós vamos para o versículo 41, tá bom? 25. Depois a gente pula para o 41 rapidinho. Eu estou tossindo um pouquinho, então os irmãos vão me perdoar se em algum momento eu tossir, ficar incomodando com a tosse. Mas não perca o que Deus quer fazer na sua vida essa noite, amém? João capítulo 11, verso 25, todo mundo achou aí? Eu sei que tem aqui, sempre vai ter a projeção no telão, mas abre a tua Bíblia aí, seja celular, seja de papel, você tem o costume de saber achar o texto, né? E quanto mais você pratica isso, é como um músculo, você praticou, vai hipertrofiar, você não pratica, vai atrofiar. Então, onde você estiver, seja com o celular, com a Bíblia, faço questão que você abra a sua Bíblia. João 11, 25. Vou ler aqui na NVT, tá, gente? Uma versão um pouco mais atual, não sei se vai acompanhar o que está no telão, mas não há problema. João 11, 25 diz assim: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Que versículo louco. Então Jesus disse, uma vez mais: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Uau. Verso 41. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e um rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Tenho 2 opções hoje. Vou deixar você escolher. Vocês querem uma mensagem fofinha? Não? Já tem gente falando, não quero. Não. Você tem algum trauma com fofo, gente? Tem alguma ex-namorada fofa que você se traumatizou? Você falou, não quero. Vocês quer a mensagem fofinha? Ou quer a mensagem mais direta, rasgada mesmo? Direta mesmo?
Pessoal do chat aí, às vezes a gente não ouve quem está aqui no presencial, o pessoal votou pela mensagem rasgada, viu? Depois não reclama. Ó, quem quiser, dá tempo de sair. Fica à vontade, irmão. Pode respeitar. Não, Tiago, então o feijão está na panela, fica à vontade. Certeza mesmo? Amém? Então vamos lá. Vocês que escolheram, depois não reclamam. João capítulo 11, verso 25, é uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Eu não ia pregar nessa palavra hoje, mas o Senhor me levou a ela minutos atrás. E ela traz algo muito interessante, que é a ressurreição de Lázaro. Lázaro é um amigo de Jesus. A Bíblia não fala muito sobre Lázaro. Lázaro, na Bíblia, não aparece como um grande teólogo. Lázaro não é um apóstolo. Lázaro não é um grande pregador. Você não vê Lázaro curando pessoas. Não tem um evangelho de Lázaro na Bíblia. Não tem a carta de Lázaro à igreja de Corinto. Não tem nada disso. Lázaro era amigo de Jesus. E amigo, digamos assim, extraministerial, por assim dizer. Quando eu digo amigo extraministerial, é que Jesus conheceu muita gente na caminhada do seu ministério, que tornaram-se seus amigos. Os apóstolos fazem parte disso. Tem outros personagens ali periféricos que também fazem parte dessa amizade a partir do momento que conheceram Jesus profeta. Mas em todas as histórias, a impressão que nós temos, e a teologia vai fortalecer isso também, é que Lázaro, Marta e Maria, esse trio de irmãos, eles eram amigos de Jesus mesmo fora daquele conceito ministerial de Jesus, Salvador do mundo, entende? Quem já assistiu The Chosen aqui, nota até uma pitadinha disso, né? É como se Lázaro ali, eles botam aí, eles vão ter a liberdade poética deles, eles colocam ali Lázaro, Marta e Maria, se fosse amigo de infância, tal, de adolescência, vão rever Lázaro, depois de muito tempo, enfim. E essa amizade, ela já ministra muito aos nossos corações. Porque muitas vezes nós entendemos o chamado de Deus apenas como um chamado ministerial. Sendo que ministério é uma coisa muito limitada. Por que eu digo isso? Porque a gente enxerga muitas vezes ministério como um microfone. Deus vai te levantar e vai te usar muito. A pessoa já entende das duas uma. Opa, ou Deus vai me levantar para pregar, ou Deus vai me levantar para cantar. Aí a maioria, cantar não é meu forte, mas é meu sonho. Mas não é o forte. Aí a pessoa pensa, não, Deus vai me levantar para pregar. E a pessoa às vezes passa a vida inteira esperando uma oportunidade de ter um microfone na mão. E aquele peso, aquela expectativa emocional é tão forte, que às vezes a pessoa tem uma oportunidade de fazê-lo em alguma igreja, em alguma ocasião, a pessoa tem até um colapso emocional, porque ela está completamente tomada de uma expectativa que foi alimentada a vida inteira, e ela está cumprindo ali. E ai de você se falar que a pessoa cantou errado, tocou errado, falou, irmão, acho que você pregou aqui, você poderia melhorar só um tiquinho mais, não foi maldição não, você não falou nada, mas só melhorar um tiquinho mais, o diabo está se levantando contra o meu ministério. Porque nós resumimos o agir de Deus a essa plataforma aqui, ó. Mas o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. Então, o nosso comer, o nosso beber, o nosso fazer qualquer outra coisa, é igualmente, e muitas vezes mais poderosamente, uma plataforma do agir de Deus. Deus age através do seu abraço, da sua forma de olhar, das decisões que você toma, da sua forma de falar e reagir. Deus age profundamente através de cada detalhe da sua vida. Então eu quero te trazer uma ampliação, porque embora Lázaro não seja um ministro da palavra conhecido, ele era amigo de Jesus. Ele andava com Jesus. Ele compartilhava das coisas com Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus. Lázaro não era famoso. Lázaro não era uma referência teológica, mas ele estava junto do mestre. Às vezes o nosso coração, ele tenta disfarçar de 1000 formas diferentes o nosso desejo de aparecer, o nosso desejo de ser engrandecido, o nosso desejo de ser aceito, de receber elogios. Mas, na verdade, o chamado de Jesus é para nós sermos amigos dele. Quem quer ser amigo de Jesus aqui? Eu falei que ia ser rasgado, né? Mas estou fofinho agora por enquanto. Só que tem um porém. Amigos de Jesus também passam por situações difíceis. E não é por acaso que Lázaro fica doente. E quando Jesus recebe a notícia que Lázaro está doente, Jesus não recebe a notícia que Lázaro morreu, ele recebe a notícia que Lázaro está doente.
Jesus reage de uma forma bastante interessante, curiosa. É claro que naquela época não havia WhatsApp, não havia Instagram, não havia e-mail, você não podia ligar para Jesus. Tinha que mandar uma mensagem através de um mensageiro. Jesus estava numa cidade em que a distância era de 2 dias de caminhada. E aí o mensageiro chega lá para Jesus e fala assim, Lázaro, teu amigo está doente. Talvez se Lázaro tivesse um zap, no primeiro resfriado, no primeiro atim, na primeira tosse de Lázaro, Lázaro ia ligar, fazer um FaceTime com Jesus e falar, Jesus, estou com a virose aqui. Se você puder colocar suas mãos aí na câmera agora e repreender essa enfermidade, seria uma maravilha. E provavelmente, as irmãs de Lázaro mandaram um mensageiro rápido dizer que Lázaro estava mal, porque elas tinham uma esperança e tinham uma expectativa na reação de Jesus. Tinha uma esperança na resposta de Jesus. Ora, todas as vezes que nós vamos orar a Deus, colocamos o joelho no chão e clamamos ao Senhor aos céus, nós temos a expectativa de uma resposta de Deus. Quem concorda? A própria Bíblia fala isso. Se você vai se achegar a Deus, você precisa se achegar confiante de que Deus é galardoador, ou seja, é recompensador daqueles que o buscam. Se você começa a orar e a clamar a Deus sem crer que Ele responde, é como se fosse uma ofensa para Deus, porque você não está crendo de fato nele. Então Maria, Marta, as irmãs de Lázaro mandam a notícia de que Lázaro estava doente. E lá por volta do versículo 1, estava enfermo, porém, um certo Lázaro de Betânia. E Jesus recebe aquela notícia com calma e com clareza emocional. Jesus não se desespera. Isso aqui já é uma lição poderosa para nós. Porque às vezes quem está desesperado é o nosso coração. Eu não sei se você reparou. A pessoa que está desesperada, quando você reage com calma perto dela, ela se sente ofendida. Ela quer que todo mundo esteja desesperado que nem ela. O fato de você não estar desesperado, eu, por exemplo, eu torço por Vitória, irmãos. Não entendi a reação de vocês. O clamor aqui, no meu coração, Jesus, o Vitória, depois dessa pausa aí vai dar tudo certo, meu Deus. Eu torço por Vitória. Aí tem um grupo de torcedores no Zap, né? Grupo de torcedores do Vitória, aí começa o jogo do Vitória, faz impressionante. Esse treinador não presta, esse jogador não presta, ninguém presta, nada presta, nunca presta. É só crítica, não tem um elogio. Olha aí. Aí quando alguém, tipo um jogador que estava criticando muito, faz o gol, aí você fala assim, nunca critiquei esse jogador, né? Que é isso, né? Aí você fica lá murmurando, e pererê, parará. E é impressionante que quando um torcedor vai fazer um comentário racionalzinho, fazer, não, peraí, vamos lá com calma, será que não existe a possibilidade de que talvez o atacante tenha tentado acertar o gol? Que nada, fulano de tal não presta, não sei o quê. Porque a calma, para quem está desesperado, soa como ofensa. O cara que é torcedor apaixonado e está desesperado, ele, na mente dele está dizendo assim, você não é tão apaixonado pelo Vitória quanto eu. Você não ama o time tanto quanto eu. Se você amasse o time tanto quanto eu, você ia estar desesperado igual a mim. Não. Isso é um absurdo, concorda? Só que às vezes, isso que você acabou de chamar de absurdo, é a sua reação com Jesus. Porque você está desesperado. Deus, estou doente. Deus, morri. Deus, isso, aquilo. Aí Jesus reage com tranquilidade, com calma. Aí você pensa, Deus, tu não está entendendo o tamanho da minha dor. Aí Deus fala assim, eu estou entendendo mais até do que você mesmo. Deus, tu não sabes o que eu estou passando. Deus fala assim, eu conheço o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Deus, isso aqui é injusto, você não sabe o que fizeram comigo. Deus está dizendo assim, você merecia até mais. Mas pela minha misericórdia eu ainda vou agir na sua vida, só que no tempo certo. Quantos querem o agir de Deus? O problema é que a gente quer o agir de Deus no nosso horário. E o fuso horário de Deus é diferente. Quando Marta e Maria mandam um mensageiro para avisar que Lázaro está doente, Lázaro não tinha morrido ainda, a Bíblia fala que Jesus ainda fica mais 2 dias na cidade que ele estava. Bom, não tinha Zap, não tinha Instagram, Jesus não postava stories, né? Hashtag, estou aqui ainda, perto de Betânia. Mas, se Marta e Maria soubessem, rapaz, o cara recebeu a mensagem. Um amigo nosso, cresceu com a gente aqui. E ficou 2 dias parado ainda. Trairagem. Se Jesus, acho que no fundo, ele não amava Lázaro, não. Só que Deus, mais do que ser apaixonado por nós,
Ele é apaixonado pela sua glória. E o amor de Deus é um amor maduro. O amor imaturo, ele muitas vezes fica refém das pressões. Já viu uma adolescente apaixonada? Ela está amando a pessoa ali. Uma pessoa bota maior pressão nela. É amor, mas é imaturo. O pai e a mãe, adultos, tiveram um filho. Se eles cederem a qualquer chilique da criança, é capaz da criança nem chegar até a fase adulta. Ou quando chega, torna-se um adulto completamente mimado, que mais gera problema do que causa solução. Quem está entendendo? Então Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. E às vezes a nossa reação tão carnal, inconscientemente, está culpando Deus, porque Deus não agiu na hora que eu precisava. Porque Deus não agiu na hora que eu queria. Porque Deus não agiu da forma que eu queria. Deixa eu contar uma história para vocês, bem por cima, assim, bem rápida, mas, na verdade, não vou nem contar a história, mas só vou citar, que certa vez, eu fiz um voto com Deus, meu irmão, eu fiz uma entrega para Deus fora do comum, não precisa entrar em detalhe. Eu fiz uma entrega para Deus fora do comum, falei assim, Deus, fazendo essa entrega, tu sabes que esse negócio aqui é fora do comum. Tu sabes da minha história, meu coração, meus detalhes, esse negócio aqui não é normal. Estou entregando aqui, esse é um voto que eu faço a ti, e eu preciso de tal resposta em minha vida. Eu pensei, olha, essa entrega aqui que eu nunca fiz a Deus, nunca fiz esse nível de entrega, acho que todas as portas vão se abrir diante de mim. Já me visualizava, vou contar o testemunho na Lírio. Vou ganhar até na Mega da Virada com essa entrega aqui, eu vi um negócio muito louco. Irmão, todas as portas se fecharam. Eu pensei, não é possível. Será que eu fiz algo errado? O voto foi errado? Todas as portas se fecharam. Mas, depois, as portas certas se abriram. Sabe por que alguma porta se fecha? É porque Deus sabe, muitas vezes, que nós não temos estrutura para passar por aquela porta aberta e não entrar. Aí Ele vai e fecha. Deus sabe que você não tem estrutura para lidar com aquela oportunidade e negar. Que na sua mente é a melhor coisa do mundo. Mas Deus que conhece passado, presente e futuro, Deus que conhece circunstâncias e situações mais do que você, Ele vai lá e fecha, e o nosso coração começa a espernear, começa a se chatear, começa a chorar diante de Deus, dizendo, Deus, por que tu não fazes nada? Olha a minha oração, olha o meu clamor, olha a minha entrega, olha a minha busca, eu sou o teu amigo. Mas amigos de Deus também passam por situações difíceis, com um detalhe. Quando Jesus recebe a notícia, Ele fala algo que eu quero profetizar também para a sua vida. Jesus fala assim, ó, essa doença não é para a morte, mas é uma doença para a vida. Quando Jesus recebe a má notícia, Ele está dizendo, essa má notícia não é para uma tragédia, é para uma festa de celebração. O final vai ser feliz, mas eu preciso agir na hora certa. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus agir no seu tempo, não vai dar certo. Se Deus agir da sua forma, não vai dar certo. Se Deus agir no seu roteiro, vai ser só tragédia. Mas no tempo de Deus, na forma de Deus, do jeito de Deus, quando Ele está no comando, querido, isso não é para a sua morte, mas isso é para a vida. Amigos de Deus também passam por situações difíceis, e Jesus não abandona seus amigos. É interessante que Jesus ainda passa 2 dias no lugar que ele está, e basicamente do tempo em que Jesus recebe a notícia até ele chegar lá em Betânia mesmo, no túmulo onde Lázaro estava, dura 4 dias de morto. Lázaro está 4 dias morto. Tem uma informação que você já deve ter ouvido 1000 vezes, mas tem sempre gente nova chegando, que é interessante que na cultura judaica, muitos acreditavam que quando uma pessoa morria, durante os 3 primeiros dias, o espírito da pessoa ficava pairando o corpo, né? Então assim, ressuscitar já era algo incomum. Ressuscitar depois de 4 dias era algo impossível. Mesmo para quem acreditava que o espírito ficava pairando ali. Além do que, por conta da medicina não ser tão desenvolvida naquela época, haviam várias situações onde uma pessoa estava aparentemente morta. E aí quando ia ser enterrada, quando ia para o túmulo, a pessoa acordava. Então tinha esse tempo, né? Será que Lázaro está morto mesmo? Ainda tem esperança? Não tem? E esse tempo normalmente era 3 dias. Jesus chega no quarto.
Ele chega num momento onde não tem mais nenhuma expectativa. Aí quando Jesus chega, Marta e Maria vão até Jesus e basicamente falam a mesma coisa. Não vou entrar no detalhe aqui agora, não, deixa eu passar o tempo. Marta e Maria falam exatamente a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Chegam para Jesus e falam assim: Jesus, se tu tivesse chegado antes, tinha jeito, agora não tem mais. Marta e Maria chegam lá, choram e tal. Marta meio que reclama assim, chateia, né? Maria chora. As emoções são diferentes, mas é interessante que, mesmo com as emoções diferentes, Jesus não dá uma repreensão, uma apagação em Marta e Maria. Ele acolhe o sentimento delas. As meninas estavam de luto. Jesus acolhe as nossas emoções. É por isso que é melhor você dar chilique diante de Deus do que diante dos homens. Sabe? Aquele áudio que você gravou de 10 minutos. E aí você pensou assim, manda ou não manda? Irmão, se pensou, manda ou não manda, cancela e ora um pouquinho mais. Aquele texto que você digitou e apagou. Botou no chat GPT, chat, como você mandaria esse texto? Aí, olha o Espírito de Deus revelando para todo mundo aí, ó. Como você mandaria esse texto assim, assim, assim? Aí você vai e tal, aí, não, chat, conserta, porque na verdade, que pererê, parará, impressionante. Aí você fica tentando ali de todos os jeitos. Irmão, manda o teu coração para Deus como você está. Deus conhece o teu coração. É você que ainda não sabe as palavras que você vai usar, mas Deus já conhece o teu coração. Entende? Então quando Marta e Maria chegam ali, Jesus acolhe elas, mas Jesus não se move pela verdade delas. Jesus traz elas para a verdade dele. Não é quem está mais emocionado que tem a razão. Às vezes a pessoa está muito emocionada, você respeita a emoção. Mas quem tem razão é quem tem a palavra. Quando Marta e Maria chegam para Jesus, olha, meu irmão morreu, se tu viesses antes, assim, assim, assim. Aí Jesus fala assim, não, mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí, só uma pessoa deu aleluia. Não, eu vou até repetir isso aqui. Peraí, segura, calma, peraí. Tem que fazer igual a Israel aqui, que é pentecostal, né, Israel? Eu vou falar. Respirou aí, calma. Eu vou bradar aqui. Você vai dar o aleluia mais pentecostal que você já deu em sua vida. Amém, Sara? Glória a Deus. E de repente, irmão, quando Marta falou para Jesus, aleluia, o meu irmão morreu, se tu tivesse chegado antes aqui, algo bom teria acontecido, mas infelizmente não tem mais jeito. E Jesus olhou para Marta e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Rapaz, você não tem vergonha ali, é meu, né, velho? Mas só que Marta não deu um aleluia desse. Marta falou assim, não, eu sei que quando Jesus voltar e tal, não sei o quê, a ressurreição, a segunda vinda, eu sei que eu vou me encontrar com meu irmão no céu. Ela não percebeu que o milagre estava na frente dela. Porque às vezes a nossa condição emocional, ela nos deixa cego, irmãos. Ou você está envolto numa emoção, vamos pensar uma emoção positiva, você é envolto ali numa euforia, numa alegria muito grande, e você não percebe o que precisa ser mudado. Ou você está envolto numa tristeza tão grande, que você não percebe as saídas para a sua vida. O milagre estava na frente de Marta. A ideia é que se Marta não tivesse envolta naquela tão grande emoção, Marta podia falar assim, ó, eu sei que tu tem poder para ressuscitar na segunda vinda, mas tu pode ressuscitar agora também. Não foi assim que alguns milagres aconteceram na Bíblia? Chegou uma mulher para Jesus. A mulher nem israelita era. Jesus estava descansando, não queria contato com ninguém. A mulher vem incomodar Jesus. Ele fala assim, olha, minha filha está possessa. Aí Jesus dá meio que uma palavra dura. Né? Não é lícito dar da mesa dos filhos para os cachorrinhos. Rapaz, a mulher falou assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem. Jesus falou, nunca vi tamanha fé em Israel. O filho do centurião, chegou um anunciante e falou assim, olha, o filho do centurião fulano de tal está doente. Jesus falou, vamos lá. O cara falou, não. Se tu falares a palavra daí, ele lá do outro lado ele vai ser curado. Jesus falou, uau, eu nunca vi tamanha fé assim em Israel. Meu irmão, não deixe a volúpia das suas emoções
deixarem você de perceber que o milagre está diante de você. Mas, Tiago, eu não vejo um milagre. Meu irmão, você vê Jesus. Se você vê Jesus, você vê um milagre. Nem sempre quando você vê o milagre, você vê Jesus. Mas sempre que você vê Jesus, você vê um milagre. Mas, Tiago, eu não vi Jesus. O máximo que eu consegui foi assistir The Chosen. Meu irmão, todas as vezes que você abre a palavra de Deus, o Espírito de Deus e a vida de Deus, ela entra em você. Então, esse fogo que você sente, esse entusiasmo que você sente, esse ânimo que você sente, é uma fagulha da eternidade de Deus entrando em você. Então tem um maluco aqui gritando para você, pregando hoje, e de alguma forma você até sem entender direito, sem muitos argumentos, você começou a acreditar em algo, não porque um discurso está sendo falado, mas porque o Espírito está soprando no seu coração. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Interessante essa expressão da NVT que eu li aqui, que fala: quem crê em mim, ainda que tenha experimentado a morte, voltará a viver. Eu não vou perguntar aqui quem já morreu, porque talvez uma pessoa ou outra no máximo vai ter aqui um milagre médico, né? Ó, Tiago, cuidado como morto pelos médicos. Tem alguém aqui assim? Quase? Quem foi? Você já, Lícia? Lícia? Tem que contar o testemunho depois aqui, viu, Lícia? O culto do testemunho de Lícia. E depois daquele texto de Larissa do GC, hein? Ah, rapaz, já estou querendo ir pro GC, velho. Já que a comida junina foi toda essa semana, né? Estou esperando o que vem agora. Mas é impressionante, gente. É impressionante que nós não experimentamos a morte física, mas todo mundo aqui já experimentou a morte de um sonho. Todo mundo aqui já experimentou a morte da esperança de algo. Todo mundo aqui já experimentou uma falência de sentimentos. Todo mundo aqui já passou por isso alguma vez na vida. Se você já se apaixonou por um fake do Orkut, você já experimentou isso. Alguém aqui nessa noite, gente? Já fazer a oração de libertação por você. Mas é interessante que, quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, essa morte ela não é só uma morte física. Até porque a morte física ela não é um problema para quem está em Deus. Eu sei que ninguém aqui quer morrer, mas a morte física ela não é um problema para quem está em Deus. Um dia todos nós morreremos e iremos para um lugar melhor do que esse. Estaremos numa condição melhor do que essa. Mas, quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, Ele está soprando essa palavra para cada canto da sua história. Cada canto da sua história. Aí você conhece e tal, já chega lá, o pessoal está chorando e pererê parará. Aí Jesus começa a orar. É o versículo 41 que nós lemos aqui. Jesus começa a orar e ele diz assim, olha, Pai, muito obrigado. Eu sei que Tu sempre me ouves. Eu, na verdade, estou fazendo essa oração aqui, Pai, é para o pessoal ouvir mesmo. Aí tem pregador que fala assim, né? Olha, você não pode orar para os outros, tem que orar para Deus. Jesus estava orando para os outros. Ele falou, não, eu sei que o Senhor já me atendeu lá de cima, mas eu estou orando aqui em voz alta mesmo, que é para o pessoal saber que o Senhor me ouve, viu, Pai? Oh, Pai, Father. É para ter testemunho, o pessoal ouvir. Aí Jesus vai lá, manda o pessoal tirar a pedra. Eu não vou ministrar esse negócio de tirar a pedra, você já ouviu 1000 vezes na sua vida. Mas é interessante que quando tiram a pedra, Jesus não vai lá buscar Lázaro lá dentro. Jesus fala assim, ó, Lázaro, vem para fora. Irmão, é interessante que, como eu citei, a gente ainda não morreu fisicamente. Mas a gente já experimentou vários tipos de morte na nossa vida. Essa expressão, Lázaro, vem para fora, ela se parece muito com a expressão do nome que Deus dá para isso aqui, ó, que se chama igreja. Igreja no grego, é o que, Israel? Igreja no grego? Não, peraí, vem cá, suba aqui. Você é homem de Deus. Vem cá, meu irmão. Tá solteiro? Tá? Sim. Glória a Deus. Quantos anos? 27. Como é igreja em grego? Eclésia. Significa o quê? Chamados para fora. O que é que Deus falou com Lázaro? Vem para fora. O que é que Deus falou com a igreja? Chamados para fora. Então, quando Deus estava chamando Lázaro, quando Jesus estava chamando Lázaro, Ele, na verdade, estava dando comando não só para Lázaro, mas também para toda a igreja. Amém. Correto. Vem para fora. E se eu estiver errado, você vai falar mesmo na frente do povo? Vamos continuar aqui até... Tamo junto. Queridos, vai, já abençoe, um beijo. Queridos, quando Jesus fala, Lázaro vem para fora,
Essa é a mesma expressão pela qual ele chama a sua igreja. Eclesia, chamados para fora. Então, quando ele diz Lázaro vem para fora, não é apenas uma libertação das garras da morte física. Até porque Lázaro foi ressurreto, mas ele voltou a morrer, amém, gente? Lázaro não está vivo mais hoje, não, ele voltou, alguma hora ele morreu. E aí Jesus não ressuscitou mais. Uma hora eu e você iremos morrer e Jesus não vai nos ressuscitar mais, e isso é bom, porque nós teremos um corpo glorificado, viveremos para sempre com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas existem algumas mortes na nossa vida, da qual Deus nos chama para fora também ainda hoje. Talvez você está afogado, por exemplo, numa crise de ansiedade. Aí Jesus diz assim, ó, vem para fora dessa corrente de ansiedade. Você está afogado na lagoa do medo, nas águas do medo. Jesus fala assim, ó, vem para fora das águas do medo. Você está afogado num vício, está afogado num pecado, você sabe que é errado, mas não consegue se libertar. Jesus fala assim, ó, vem para fora. Por que que Jesus fala vem para fora e ele chama a igreja de chamados para fora? Deixa eu falar uma coisa sobre ansiedade primeiro. Eu falei de ansiedade aqui. Algumas pessoas até confundem, na verdade, ansiedade com transtorno de ansiedade, né? A ansiedade, ela é um mecanismo comum da vida humana, não é errado. Ansiedade não é um erro, tá? Ansiedade é como um alarme do carro. Você bota um alarme no carro ali para que, se porventura alguma pessoa indevidamente puxar a maçaneta, o alarme dispara. Está todo mundo comigo aqui? O que é o transtorno de ansiedade? É quando o alarme está desregulado. Então, quando você sente ansiedade, frio na barriga, o sangue começa a correr para algumas partes específicas do corpo, você fica preparado para lutar ou fugir. E se você vê um leão na sua frente, você vai ficar ansioso. Isso é bom, porque o teu corpo está te preparando para você ou lutar ou fugir do leão. Nesse caso, ninguém tem fugido ultimamente do leão da barra, mas vamos orar, Jesus, para Deus vai entrar no mistério lá com Vitória. Em nome de Jesus, o Vitória vai melhorar, meu irmão, eu creio nisso. Eu creio na ressurreição e a vida do Vitória. Mas é interessante que o transtorno de ansiedade, ou seja, o alarme desregulado, é quando você está em casa, mexendo no celular de boa, conversando com seus amigos, tem nada acontecendo. Aí o alarme disparou na hora errada. Ninguém puxou a maçaneta do carro, mas o alarme disparou sozinho, está desregulado. E aí você está lá no teu sofá, com taquicardia, falta de ar, síndrome do pânico, desespero. Por quê? Porque algo no teu corpo foi ativado mesmo que não tenha um perigo equivalente. Esse é o transtorno de ansiedade. Quem já teve aqui crise de ansiedade, quem nunca teve acha que é besteira. Quem nunca teve acha, não, fulano de tal é imaturo, sabe lidar com as emoções, tal. Irmão, quem já teve crise de ansiedade, síndrome do pânico, transtornos equivalentes, sabe o desespero que é. Como se a pessoa falasse assim, eu prefiro tomar um soco na cara do que sentir isso de novo. Aí Jesus vai lá e fala assim, ó, vem para fora disso aí. Sabe por que foi Jesus que chamou? Porque ele que tem autoridade sobre a morte. Ele que tem autoridade sobre a doença. Ele que tem autoridade sobre os problemas. Ele é quem é a ressurreição e a vida. Aquele mesmo Jesus que há 2000 anos atrás falou para Lázaro, venha para fora, é o mesmo Jesus que está aqui hoje dizendo, venha para fora. Talvez você não lide com ansiedade, mas lide com uma crença limitante. E essa crença limitante te impede de você agir e entrar em alguns lugares que Deus quer que você entre. Te impede de tomar decisões que Deus quer que você tome. Talvez você está envolto a um ciclo que você não consegue explicar. Tiago, eu estou constantemente me vendo neste mesmo erro, neste mesmo ciclo. E podem ter várias razões para isso. Jesus está dizendo hoje, vem para fora, 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 vem para fora. É interessante, eu quero terminar aqui agora. O Ministério do Louvor pode vir já. Quero terminar aqui agora, porque o versículo 46 vai dizer, 44, perdão, vai dizer assim, ó. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e rosto envolto num pano. E Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. Lázaro não saiu, inteirão já, 100%, sabe? Ele saiu cheio de faixa. Eu não tenho uma foto de Lázaro aqui, né, gente? Vamos imaginar uma múmia mal enrolada. Lázaro saiu lá meio estranho, não sei o que, cheio de faixa. Porque quando Jesus chama a gente está assim mesmo. A sua vida não muda da noite para o dia num culto, não.
Você recebe uma palavra como essa, você vai para casa cheio do Espírito Santo de Deus. Chegar em casa, você vai lidar com a mesma pessoa atribulada que te atribulou. Amanhã é feriado, mas num dia comum, você vai lidar com o mesmo local de trabalho. Talvez tenha alguém ali que aperte sua mente, que te oprima, que encha seu saco. Você vai ter que passar por alguém que te traumatizou. Você vai ter que lidar de novo com suas próprias tentações, suas próprias fraquezas. Essas são as faixas. Jesus já te chamou, você está enfaixado. Jesus já te ressuscitou, mas você está tudo enfaixado. Só que a obra de Jesus ela é completa. A libertação de Jesus é completa. Quando Jesus fala assim, desamarrem ele, tirem a faixa dele, Jesus está restaurando a capacidade de Lázaro de andar, de pegar, de pular, de correr, de sentar, de deitar. Quando Jesus nos salva, Ele não muda só o nosso destino, Ele não muda só a nossa condição eterna, Ele nos capacita para viver os desafios presentes. Eu fico triste, rapaz, quando vejo alguns cristãos que têm a maior força do universo, que é o Espírito Santo de Deus, e não conseguem perceber que esse poder os capacita para serem mais que vencedores em tudo o que eles fizerem. Eu não estou dizendo que tudo sempre vai dar certo para você, não tem isso, estou longe disso, esqueça isso. Mas até nas situações mais desafiadoras, você vai ter força para suportar. Mas Tiago, eu não tenho força. Eu sei que você não tem, eu estou falando da força de Deus em você. Eu estou falando de um Deus que pega você completamente morto, enfaixado, 4 dias já, está fedendo, sua vida está fedendo. Jesus vai fazer da sua vida fedida, morta, acabada, um testemunho do poder dele. Lázaro não foi um ministro poderoso, Lázaro não foi um grande apóstolo, Lázaro não foi um grande teólogo, Lázaro não escreveu o livro da Bíblia. Lázaro, se não fosse essa história, talvez passasse batido para muita gente. Mas por conta disso, um anônimo hoje é referência para que várias pessoas conheçam o poder de Deus, a salvação de Deus e o amor de Deus. E agora eu quero profetizar sobre a sua vida. Dessa mesma forma, eu não estou dizendo que você vai ser famoso, eu não estou dizendo que você vai ser conhecido, eu não estou dizendo que Deus vai colocar um microfone na sua mão, vai te dar um ministério dentro de sua igreja, mas eu estou profetizando sobre a sua vida, que a tua história vai ser um testemunho vivo do poder, do amor e da transformação que só Jesus pode causar. Você pode até não ter um talento aparente, mas o Deus Todo-Poderoso que vai tocar na sua vida, vai brilhar a glória dele através de você. Você pode até não ter uma referência aparente, um nome famoso aparente, uma conta, uma rede social famosa, com muitos seguidores, mas aonde você passar, as pessoas vão olhar para você e vão saber que tem um Deus que te amou a ponto de te ressuscitar. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Há 2000 anos atrás, Lázaro ressuscitou. E hoje Deus ressuscita a sua história. Deus ressuscita os seus sonhos. Deus ressuscita o teu espírito através dessa história. E através da sua vida, Deus vai ressuscitar outras pessoas também. Quem crê nisso aqui nesse lugar? Se coloca de pé em nome de Jesus. A vitória é minha, só me resta crer.
santo, santo, santo Deus. A última palavra vem de Deus, meus irmãos. A última resposta vem de Deus. Os diagnósticos humanos, Marta, Maria. Marta disse: olha, se o Senhor tivesse aqui, agora é tarde demais, está morto. Maria: se o Senhor tivesse aqui, agora é tarde demais, está morto. A notícia que havia chegado: estava doente, agora está morto. Está todo mundo já lamentando algo que não tem mais jeito. Mas a última palavra vem de Jesus de Nazaré, aquele que é o dono e Senhor da sua vida, aquele que não faz acepção de pessoas. Jesus não amava Lázaro mais do que te ama. Jesus não amava Lázaro mais do que a nós. Lázaro não recebeu um milagre porque ele era especial. Você não precisa ser especial para receber um milagre. Só precisa ouvir a voz de Deus. Talvez Deus está soprando o seu nome hoje, dizendo: vem para fora, vem para fora, vem para fora. Talvez você diga: mas Tiago, eu estou todo enfaixado, eu estou todo amarrado aqui, eu estou todo fedido. Então somente ouça a voz de Jesus dizendo: venha para fora. Um grande milagre está às portas do seu coração. Um grande milagre está às portas da sua vida. Jesus diz hoje: vem para fora. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus? Faça um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nesse lugar? Uma pessoa aqui à frente, glória a Deus. Tem mais alguém? Faça um sinal com sua mão, você está. Mais uma pessoa ali, glória a Deus. Mais uma pessoa ali, glória a Deus. Tem mais alguém aqui nesse lugar? Nós já precisamos encerrar esse culto. Mas se nessa noite a Bíblia fala assim: quem confessar o meu nome diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Essa noite a pergunta não é se você ama Jesus no seu coração. Essa noite é uma noite de decisão. Lázaro amava Jesus, mas a decisão era ir para fora ou não. Jesus está te chamando nessa noite. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui? Mais uma pessoa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus nesse lugar. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Você pode celebrar o nome de Jesus nesse lugar. Vocês que levantaram as mãos, vem aqui rapidinho aqui à frente. Rapidinho. Vem cá. Quem levantou a mão? Vem cá. As irmãs da intercessão, vem aqui rapidinho, vou estar orando por eles. Pode vir. As irmãs da intercessão, fechem os olhos, estendam as mãos, sinal de receber. Fechem os olhos, estendam as mãos, sinal de receber. Talvez as irmãs da intercessão vão passar por vocês aí, quem sabe tocar o ombro, a cabeça, não sei. Fiquem à vontade. A igreja levanta as mãos em direção aqui a essas pessoas que tomam essa decisão hoje. Senhor Deus, nós estamos cantando aqui que a última palavra vem de Ti, que a última resposta vem de Ti. A Tua palavra gera vida onde há morte. A Tua palavra quebra fortalezas onde elas foram construídas durante toda uma história. A Tua palavra desfaz sentimentos, refaz pensamentos. A Tua mão escreve novas histórias. O Teu braço destrói correntes que o homem não consegue destruir. O Teu sangue apaga decretos de morte. O Teu sangue apaga pactos de sangue. O Teu sangue apaga maldições. O Teu sangue quebra cadeias espirituais. Nós declaramos o Teu sangue sobre essas vidas nessa noite em nome de Jesus. A Tua palavra diz: o Teu sangue nos purifica de todo pecado. E aqui estão nessa noite nossos irmãos, nossa família. Nós somos Teus filhos. Estamos entregando a vida a Ti, Senhor. Faz deles grandes homens e mulheres Teus aqui nessa terra.
pessoas que serão um brilho da sua glória por onde passar, em nome de Jesus. E a igreja diz: aplauda o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos, pode se assentar. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé, perdão, falei pode se assentar, os irmãos estavam aqui à frente. Vocês têm que guerrear junto aqui. Vamos encerrar o culto, amém? Gente, vou fazer a oração e aí no final as irmãs da intercessão vão estar ali para receber uma oração especial. Deixa Deus te usar. Já estou com vergonha que eu não sei o que, meu irmão. Pelo amor de Deus, tira isso do teu coração. A gente está em família, você vai receber uma bênção orando com elas ali, amém? Estende suas mãos assim para o alto em sinal de receber. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por essas vidas, te agradecemos por essa palavra ministrada. Grande é o seu amor, nós não merecemos, mas recebemos com fé. Grande é a sua graça, grande é a sua misericórdia, grande é a sua capacidade de reescrever destinos. E nós tomamos posse do que foi ministrado aqui nessa noite com fé em nome de Jesus. Pai, guarda a vida dos que vão viajar, os que vão pegar a estrada nesse feriado, que o Senhor possa conduzir a estadia de cada um, e que o Senhor possa guardar as nossas vidas em Ti, que essa noite não seja apenas algo a ser esquecido 15 minutos depois, a ser esquecido amanhã, mas que seja um marco perene em nossa história, em nome de Jesus. E quem crê diz: Deus abençoe, meus irmãos.